Sejam muito bem-vindos a mais esta videoaula. Eu sou Alec Galvez e hoje nós vamos falar um pouco sobre análise de desempenho. Pessoal, antes de adentrarmos nesse aspecto propriamente dito, eu vou trazer aqui uma referência sobre algumas atividades que também são importantes para a contabilidade gerencial. Obviamente que esse gráfico aqui está no escopo do custeio baseado em atividades, mas também são atividades que nós utilizamos como métrica gerencial, tá bom? E mais à frente eu vou trazer aqui diversos exemplos daquilo que nós chamamos de cockpit. Cockpit nada mais é do que um centro de indicadores que nós utilizamos para tomarmos decisões. Então, aqui na primeira questão, nós temos a atividade de apoio à instalação, que é a administração da fábrica, contabilidade, limpeza, iluminação. Aqui, quando nós falamos em pessoal de limpeza, na verdade, nós estamos querendo saber os contratos. Quais são os contratos que a organização tem? Quando estes contratos vencem, qual é o tipo de reajuste que tem sobre todos esses contratos e como que é feita a gestão desse contrato. É muito importante isso para nós fazermos um inventário, ou seja, conhecermos todos os contratos que há na empresa. Nós temos aqui, por outro lado, as atividades de apoio ao produto, que está relacionado ao projeto do produto, administração de peças, engenharia. Nós sabemos que tem desenvolvimentos dentro das organizações que eles demoram meses, e onde são também alocados tanto horas de mão de obra, como também produtos para o desenvolvimento desse projeto. Então, em algumas atividades, o projeto é extremamente importante para a questão estratégica da empresa, como, por exemplo, o segmento aeroespacial, por exemplo. Num segmento aeroespacial, o projeto de desenvolvimento do avião ele é extenso, ele demora bastante tempo para ser executado e todas as etapas devem ser monitoradas e analisadas, inclusive os seus custos, para que esse projeto tenha sucesso no final. E nós também temos o projeto de desenvolvimento de um novo veículo, por exemplo. São projetos que demandam aí um certo tempo para que possam ser realizados com desenvolvimento de peças, com testes e etc. Tá bom? Então nós temos aí essa importância da questão do projeto para muitos segmentos. Quando nós falamos de atividades relacionadas com o ato de produzir mesmo, eu quero saber quanto tempo eu demoro para produzir, qual o tempo desse produto entrar na máquina e estar pronto para produzir, ou seja, estar validado do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista da produção. Nós temos a questão dos pedidos de compra, nós temos a programação de produção, como que a organização programa essa produção, ou seja, qual lote que entra primeiro na fábrica, qual lote que sai, se é por ordem de chegada, se é por ordem de pedido, se é um lote de job, se a empresa tem um sistema de produção por projeto, se a empresa, por exemplo, tem um sistema de produção por célula, como isso se relaciona, e tudo isso são informações de custos que elas são importantes, embora, claro, não é da área de controladoria organizar essas funções, mas é a área da controladoria gerenciar estas funções. Tem organizações, por exemplo, que têm setores de controladoria só para projetos, devido à sua complexidade. Então nós vamos observar muitas pessoas vinculadas a controle dos custos do projeto que são relacionados só a determinados departamentos, devido, como eu já disse, naturalmente, só reforçando a questão da complexidade em se fazer isso. Nós temos a inspeção de cada item, O que é a inspeção? Depois de produzida, eu vou lá inspecionar, verificar se a qualidade está adequada, se atende os requisitos determinados para o cliente, e aí vem aquela discussão que vocês vão ver melhor em produção, se a inspeção tem que ser durante, antes e depois, e qual a função do controle estatístico do processo para reduzir esses problemas durante todo o processo. Nós temos supervisão da mão de obra, consumo de energia e óleo com funcionamento das máquinas. Então nós temos assim várias atividades a serem controladas. Onde que essas atividades ocorrem? Dentro dos departamentos, Dentro do departamento, por exemplo, dentro do departamento financeiro, eu tenho várias atividades. Como exemplo, contas a pagar, contas a receber, tesouraria. Tem algumas empresas que têm a questão da cobrança também, tem empresas que trabalham com a questão do fluxo de caixa, tem empresas que têm pessoas só para gerenciar o fluxo de transações entre os bancos. Lembramos que muitas
grandes organizações, às vezes tem conta em 15, 20 bancos. É muito comum você chegar nas empresas e ter várias contas, né? E aí tem os detalhes específicos financeiros, tá legal? Então nós temos isso aqui como ponto de partida, e onde eu quero chegar com vocês é isso. Esse aqui, por exemplo, na página 64 da nossa apostila, ele é um tipo de análise que nós fazemos para verificar o desempenho da organização. Por exemplo, nós temos aqui um índice de liquidez, que nós chamamos índice de liquidez corrente, que nada mais nós dividimos o ativo circulante pelo passivo circulante. O que nós vimos de ativo circulante e passivo circulante? Ora, ele só é circulante se isso for se realizar durante 12 meses. Né? Então, por exemplo, um estoque ele só estará no circulante se dentro de 12 meses eu conseguir vender esse estoque. Mesma coisa, o recebimento, ele só estará no ativo circulante se eu conseguir receber dentro de 12 meses. Né? E o passivo circulante é a mesma coisa. Então, por esse olhar, né, que nós pegamos 12 meses, o que nós estamos querendo ter como informação? Olha, durante 12 meses, qual é a situação da organização? Né? Por exemplo, vamos imaginar que esse valor aqui seja maior que 1. Tá? Eu tenho aqui o resultado dessa divisão seja maior que 1. O que significa? Que nós temos mais que um ativo para um passivo, né? Então, assim, em tese, nós teríamos uma situação confortável. Então, esse é um índice de quanto maior, melhor. Se eu tenho aqui um ativo circulante de 100 e uma dívida de 50, um ativo circulante de 100 e um passivo circulante de 50, ora, 100 dividido por 50 é igual a 2. Né? Ou seja, eu tenho aqui, eu tenho 2 ativos para pagar um passivo, que é muito bom, essa situação é muito confortável. Né? Acima de 1 sempre é confortável, abaixo de 1 né, não fica tão confortável do jeito que nós gostaríamos. Por exemplo, né, imagine aqui um ativo circulante de 100 e um passivo circulante de 200. Ora, aí já começou a complicar, né? Nós temos meio ativo para pagar um passivo, né? 0,5. Então, ou seja, menor que 1. Tá? Então, menor que 1 significa que a minha dívida é maior do que o que eu tenho para receber. Se for maior que 1, eu tenho mais para receber do que dívida. Então, estamos olhando o que? Período de 12 meses, tá? E assim são todos os índices que nós faremos o cálculo mais à frente. Então, o índice de liquidez é isso, ele está relacionado com a liquidez da empresa, com a capacidade de pagamento da organização. Os índices de atividade, eles estão olhando para a sua atividade. Quer dizer, quanto tempo você demora para processar um estoque, desde a entrada da matéria-prima até estar em estoque, quanto tempo leva isso? Quanto tempo leva para você receber? A partir do momento que eu faço a venda, quantos dias eu tenho para receber? 60, 90, 120 dias? Prazo médio de pagamentos, mesma coisa. Quanto tempo eu demoro para pagar os fornecedores? Eu comprei agora, vou pagar daqui a 30, 60, 90 dias. Tá? Então, isso nós consideramos índices de atividade, por eles estarem exatamente relacionados com a atividade de qualquer organização, seja indústria, comércio ou prestação de serviço. O índice de endividamento, nós estamos analisando a qualidade desse endividamento. Né? Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui o índice de liquidez financeira aqui, ó, índice de endividamento financeiro, nós vamos pegar o passivo financeiro dividido pelo patrimônio líquido. O que nós queremos descobrir com isso? Quanto que eu tenho de patrimônio, né? Lembra que patrimônio líquido, se nós pegarmos tudo que nós temos, vendermos e pagarmos tudo que a gente deve, que sobra o patrimônio líquido, é aquilo que efetivamente a empresa tem. Então, o que eu estou querendo descobrir com isso? O quanto de fato o patrimônio líquido está comprometido com passivo de terceiros, que é passivo financeiro. Quem são os passivos financeiros? Os passivos vinculados às instituições financeiras, normalmente relacionados a empréstimos, tá bom? E assim sucessivamente. Ó. Então, nós vamos ter aqui um índice de rentabilidade. Eu quero saber se esse negócio está dando dinheiro, se o que eu vendo está retornando, né? Então aqui é muito voltado principalmente à demonstração do resultado do exercício, bastante focado na demonstração do resultado do exercício. E por fim nós temos aqui as alavancagens que nós tratamos em tópicos um pouquinho mais avançados, tá? E tem análises mais avançadas que também nós faremos. Aqui uma relação de ciclo econômico, ciclo financeiro.
né, que na verdade ciclo econômico, né, o quanto economicamente a empresa fica com esse patrimônio rodando, né, que nada mais é do que o prazo médio de estoque mais o prazo médio de recebimento, e o ciclo financeiro, que é o prazo médio de estoque mais o prazo médio de recebimento menos o prazo médio de pagamento. Ou seja, o ciclo financeiro é o ciclo econômico menos o prazo médio de pagamento, né? Então, tudo aquilo que eu concedo de crédito, ou que eu concedo, né, ou que eu tenho tempo de produção, no caso do prazo médio de estoque, aquilo que fica parado lá para vender, mais aquilo, o tempo que eu tenho para receber, menos aquilo que o fornecedor me dá de tempo para pagar. Então, aí eu tenho um casamento do ciclo financeiro. É claro que o ideal é sempre que eu tenha mais prazo para pagamento do que eu conceda para recebimento, né? Porque aí você tem um fluxo de caixa mais casado. Se eu dou muito prazo para receber e pago à vista, e meu fluxo de caixa sempre vai ser um pouco mais apertado. Mas nós travaremos essa discussão com muito mais detalhes logo à frente. Não, vocês não precisam se preocupar com isso nesse momento, tá bom? Medida aqui do EBITDA, que eu quero fazer uma live específica com EBITDA para vocês, que é um índice bastante utilizado, é a principal métrica hoje que eu diria do mercado, tá bom? E aí nós vamos, então, detalhar um pouquinho mais esses indicadores de desempenho, que na verdade ele serve, né, algumas pessoas, aqui é uma ideia do Garrison, né, então, perdão, Jambalvo, então ele fala o seguinte, ó, decisões de recompensar ou punir gerentes. Se eu conseguir atingir o indicador, pode ser bom, ele pode me dar uma premiação em dinheiro, por exemplo, ou não, ele pode me causar minha demissão, caso eu não consiga atingir os índices sucessivamente, tá? Então ele pode ser também como recompensa, mas também pode ser como uma forma de avaliação, para verificar se a pessoa realmente tem um desempenho suficiente. Então, por isso que são métricas sempre muito discutidas dentro das organizações, porque ele é para te ajudar, no sentido de renda, mas também pode te prejudicar no sentido de você perder o emprego. Então, normalmente as áreas gerenciais discutem muito esses indicadores nesse sentido. Pessoal, então acho que por isso hoje era isso. Eu queria aqui passar brevemente para vocês um pouco sobre os indicadores financeiros. E lembre-se, learn by doing, não tem jeito. Nós temos que pôr a mão na massa e fazer para nós aprendermos, tá bom? Então, um grande sucesso para vocês e mais uma vez, gratidão por vocês estarem aqui conosco. Muito obrigado.